Sobre os bioelementos primários, eles são responsáveis por compor 96% de todas as estruturas dos seres vivos. E aí a gente tem os chompes. O que seriam os chompes? Que são os mais abundantes, que são os principais componentes abundantes de todos os seres vivos, que eles são aproximadamente 96% de toda essa composição estrutural. Aí a gente tem o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E aí, a gente tem que saber sempre a família que cada um pertence na tabela periódica. Então, o carbono, ele sempre vai ser da família 4A, o hidrogênio sempre vai ser da família 1A, o oxigênio sempre vai ser da família 5A, o nitrogênio da família 5A também, o fósforo e o enxofre são da família 6A. Então, a gente tem que sempre saber o número de elétrons da camada de valência para a gente poder sempre relacionar os grupos funcionais com os tipos de ligação. E aí, esses são os bioelementos primários, que são os mais abundantes. Aí a gente tem os bioelementos secundários, né? Que normalmente são os nossos sais, os eletrólitos, que são o magnésio, o cálcio, o sódio, o cloro e o potássio. E os oligoelementos, que eles são somente alguns vestígios, que eles estão em pouquíssimas quantidades, aproximadamente 0,1, 0,01, 000, depende. E aí a gente tem o ferro, o manganês, o bromo, o boro, o cobre. Então, assim, sobre os bioelementos, o que a gente tem que saber mesmo são esses aqui. Então, na natureza, a gente tem as moléculas orgânicas, né? Que aí, no caso, elas são formadas por polímeros. O que são polímeros? No caso das proteínas, o que forma as proteínas são os aminoácidos, que aí tem vários aminoácidos, até 20 aminoácidos, que formam todas as nossas formas estruturais. E aí, eles formam, né, uma cadeia polipeptídica, faz uma ligação polipeptídica, e às vezes várias proteínas elas podem ter a mesma quantidade ou os mesmos aminoácidos, porém a ordem que eles estão nessa cadeia polipeptídica altera totalmente o tipo de proteína que vai ser sintetizada. Os ácidos nucleicos, que são formados pelos nucleotídeos, os ácidos nucleicos, que é o RNA e o DNA. E aí, quais são os nucleotídeos que eu tenho? Adenina, guanina, citosina, timina e no RNA eu tenho a uracila. Aí eu tenho os carboidratos, né? Os carboidratos são monossacarídeos e que é um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono quiral nada mais é quando eu tenho um carbono central. Esse carbono central ele vai fazer 4 ligações diferentes uma da outra. Por um exemplo, aqui eu vou fazer uma ligação R1, R2, R3 e R4. E todas essas são diferentes uma das outras. E esse carbono quiral, quando eu tenho uma cadeia, uma forma estrutural assim, ele vai formar o quê? Uma isomeria óptica. E no caso, o único aminoácido, a única exceção que não faz parte dessa isomeria óptica é a glicina. E aí, aqui como exemplo de um carbono quiral, eu vou colocar a estrutura principal de um aminoácido. Qual que é o grupo funcional de um aminoácido? Eu tenho um carbono, aí aqui eu tenho um grupo carboxílico, eu tenho um hidrogênio aqui embaixo. O que vai variar para mim é essa cadeia lateral, que é esse R aqui. E aqui eu tenho um grupo amina. Esse grupo amina, grupo amina, o grupo carboxílico e o hidrogênio, eles sempre
vão se manter. Então, o que vai ser alterado vai ser o meu radical da minha cadeia lateral. Então, a glicina, por que que a glicina, no caso, ela é um exemplo de um aminoácido que não tem carbono quiral? Porque, ó, a glicina, ela tem carbono central, aí ela faz uma ligação com o grupo carboxílico, aqui ela faz uma ligação com a amina, e aqui, ó, pode perceber, ela faz uma ligação com o hidrogênio, que isso é normal dela, ela tem que fazer na estrutura do aminoácido. E lembra que eu falei que esse meu radical, que ele vai alterar, que é essa cadeia lateral que vai alterar, e no caso da glicina, ela faz uma ligação com outro hidrogênio. Então, o que que acontece aqui? Ela não faz 4 ligações diferentes, ela faz 3 ligações diferentes. É por isso que ela não faz isomeria óptica. Por quê? Porque ela se liga com 2 átomos de hidrogênio, ou seja, ela repete 2 ligações. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem a aspargina, que ela é um exemplo de um carbono quiral, que é um carbono central que faz 4 ligações diferentes. Ó, aqui a gente tá vendo que o carbono faz uma ligação com o hidrogênio, aí aqui ele faz com o grupo amida, aí aqui ele faz outra, ó, diferente também. Aqui, tá vendo? Essas 4 ligações do carbono, elas são diferentes. Então, tipo assim, o que que eu tenho que olhar no carbono quiral? São as ligações dos 4 lados. Aí, no caso, aqui eu tenho a aspargina, que, como dá pra perceber, eu tenho um carbono central e dos 4 lados, das 4 cadeias, ela faz um tipo de ligação diferente. E esse é um exemplo de um carbono quiral, porque os 4 ligantes desse carbono são diferentes. Aí aqui a gente tem algumas ligações que o carbono faz. Aqui, quando é uma ligação simples entre 2 carbonos, eu tenho um alcano. Quando eu tenho uma ligação dupla, ele é um alceno. Quando eu tenho uma ligação tripla, ele é um alcino. Então, dependendo do exercício, eu só tenho que olhar se ele quer um alcano, um alceno, um alcino e olhar o tipo de ligação que ocorre entre 2 carbonos. Então, alcano, alcino e alceno, eles são representativos de uma ligação entre 2 carbonos e uma cadeia aberta, porque em cadeia fechada, aí a gente já tem os ciclanos, ciclenos, etc. Então, essas do carbono de cadeia aberta, que são uma das principais, né? Que são os alcanos, alcenos e alcínicos. E aí, o que que é? Agora a gente vai falar o que que é cis e o que que é trans. Então, a gente vai começar com o que que é o cis. O cis, por um exemplo, eu vou ter lá assim, HCHCl, vai fazer uma ligação dupla, CHCl. Aí eu venho aqui, uma ligação dupla entre os 2 carbonos. Não, deixa eu fazer mais pra baixo. Aí aqui eu tenho uma ligação dupla entre os 2 carbonos. E aqui eu vou fazer com o hidrogênio com o cloro. Aí aqui eu vou fazer com o hidrogênio e com um cloro. Se eu pegar e dividir essa molécula, quebrar essa molécula no meio, desse lado eu vou ter o quê? Um hidrogênio, outro hidrogênio, que são o quê? Iguais. E aqui eu vou ter o quê? Um cloro e um cloro, que são o quê? Iguais. Então, A é igual a B e C é igual a D. Quando eu tenho exatamente assim, eu vou ter o quê? Uma molécula cis.
vai ser cis. Agora, quando for trans. Quando ela for trans. Aí, aqui, é o mesmo exemplo, só que de forma diferente. O cloro. Aí, aqui, tá vendo? O cloro começa primeiro. Aí, aqui, ele vai ficar no final. Então, aqui, eu tenho uma ligação dupla entre os dois carbonos. E ele vai fazer uma ligação com o cloro e uma ligação com o hidrogênio. Aqui, ele vai fazer uma ligação com um hidrogênio e aqui ele vai fazer uma ligação com um cloro. Aí, se eu quebro a molécula no meio novamente, quebrei essa molécula, dividi ela no meio. Na parte de cima eu tenho um cloro e um hidrogênio. Na parte de baixo eu tenho um hidrogênio e tenho um cloro. Então, eles são diferentes. A é diferente de B e C é diferente de D. Então, aqui eu tenho o quê? Um trans. Perfeito, né? Que ele é formado por uma carbonila, que é o C-dupla-O, e um grupo hidroxila. O álcool, ele é formado por uma cadeia central de carbono que vem e faz uma ligação com o grupo hidroxila. Ela é alifática. Ela tem um caráter alifático. O aldeído, ele tem a carbonila, que é o C-dupla-O, que vai se ligar com o hidrogênio. O éster, eu tenho o C-dupla-O, que é a carbonila, que vai se ligar com outro oxigênio. E o éter, como que é o éter? O éter, ele vai fazer uma ligação um pouco diferente, que o oxigênio vai ser central com 2 átomos de carbono. Aí, aqui, bem rapidinho, o tiol vai ser o carbono com SH, não importa, pode estar aqui, pode estar ali, ok. E a alanina? A alanina, ela é um aminoácido. Essa alanina, ela vai estar assim. Eu vou ter o carbono central do aminoácido com o grupo carboxílico, com o hidrogênio e a amina aqui. E aí, aqui em cima, eu vou ter o CH3. A fenilanina é que elas são bem parecidas, ó, fenilanina. Então, é quase parecida. A diferença é que ela vai formar um anel aromático. O que é um anel aromático? Tem 6 carbonos. Então, ó, aí aqui eu tenho carbono central, grupo hidroxila, um hidrogênio, um grupo amina. E aqui eu vou ter o CH3 novamente, só que ele vai subir e no que ele sobe, ele forma um anel aromático, que vai ser a